Vem com a gente em mais um semanário. Hoje o semanário número 62, Claudemir Pereira. 62. Daqui uns dias nós chegamos naquele número do pneumologista, né? Pneumologista. Não é? De 66. Não, 66. Não é 33? Ah, é 33? Na minha época era 33. Ah, bom, então me engano. Já passou. Então nós já passamos dessa data do 66 mais um 6 é o número da besta. Isso aí. Claudemir, tu tem um recadinho, tem uma coisa para dividir com todos nós aí que tu ia falar antes do programa entrar no ar, mas eu acho que é válido falar. O que eu vou falar? Sobre o teu comentário. Toda terça-feira. Conte aí para os nossos telespectouvintes que eles podem agora beber desta fonte inesgotável de sabedoria em outro canal Vai ter gente que não vai gostar muito, mas tudo caso. Dá o serviço aí, Claudemir, para o pessoal saber. Não, eu fui convidado pela equipe da Rádio CDN. E vou... agora tu me constrangeu, não sei como é que se auto-anuncia esse troço. Mas enfim, eu vou fazer um comentário no programa Bom Dia Cidade a partir de terça-feira, às 9 da manhã. Mais ou menos às 9 da manhã, segundo o Rogério. Sim. Pouco mais, pouco menos. Não tem como saber certinho. Exatamente. E aí vai ser todo dia ou vai ser toda terça-feira? Não, toda terça-feira. Não, o velho não tem mais condições de fazer. Toda terça-feira. Sabe que eu estive conversando outro dia aí com... Algumas coisas são inexoráveis. Uhum. Uma delas é o tempo. E eu estava conversando com um dos meus diretores outro dia, ex-diretor, continua sendo diretor, né? Porque ainda continua mantendo vínculo com o Diário, e agora com a Rádio CDN mais ainda, que eu não teria mais condições de fazer um programa de 1h30 por dia. Impressionante, né? Não é falta de fogo... E de paciência? E de paciência. Eu sabia que era uma coisa assim. Saco. No popular, falta de saco. E em algum momento isso ia acontecer, né? Vai chegar esse dia para todos nós, que a gente vai perder o saco para fazer algumas atenção, coisas. Eu não sou aposentado, tá? Tanto que eu estou aqui. Exatamente. E o pior, trabalhando sem ganhar nada. Eu tenho uma capacidade incrível de arranjar trabalho. Agora, emprego está difícil. De remuneração é mais difícil. Emprego já é mais complicado. Isso aí. Eu também, Cláudio. Olha só. É que a gente gosta de uma sarna para se coçar, como dizia minha avó. Minha avó que, aliás, ontem quinta-feira, né, este programa está indo ao ar na sexta-feira, como já é de costume, minha gloriosa avó completou 89 anos de idade, Cláudio. Até gurizinho, né? E assim, ó... A minha mãe tem quase isso. Tudo bem. E assim, ó... Plena saúde. Eu brinco que se ela sai com as filhas dela na rua, pensam que ela é filha. Como é o nome da tua avó? Sideni. Dona Sideni, então a senhora vai morrer em perfeitas condições de saúde? Não. Como eu. Mas daqui a muitos anos. Não tô cogitando para amanhã. Inclusive ontem a gente estava brincando, falando sobre aposentadoria, sobre INSS, sobre a Previdência que vai quebrar e tal. E aí eu falei assim, poxa vida, daí o cara se aposenta com tal idade, vive até os 90. Ela, para com isso, que vive até os 90. Eu faço 90 ano que vem, eu quero viver mais. Usei um péssimo exemplo, acabei com a festa de aniversário da minha avó. Até estava falando com o Denis sobre uma sugestão de pauta que eu tenho para ele. E me lembrei, então, volta e meia, vem essa questão da idade, não sei porquê, né? E eu disse, olha, eu de minha parte, eu quero, quando chegar aos 90, eu quero renegociar. Sim, bom, também acho. Tá certo, dona Sideni. Minha avó tá em, olha... Não sei se está na tua pauta aí, mas eu queria falar de um outro assuntinho. Vamos lá. Eu queria mandar um cumprimento para um amigo meu. Fica à vontade. Tu sabe que uma das primeiras pessoas que eu entrevistei como profissional foi em 1982. Portanto, 43 anos atrás. Já falei isso, acho que em alguns lugares já falei. Ele era diretor administrativo do Internacional de Santa Maria, eu era o 15º repórter, mais ou menos, da Rádio Melbuí. O cara que no domingo de manhã era colocado, no Jogo Grande, colocado no calçadão para ver as pessoas e tal. Não sei se ainda fazem isso, mas naquela época fazia. E eu fui na sede do Internacional, que era ali, no calçadão, um segundo andar, não sei qual é o prédio, mas era um segundo andar ali. Subiam a escada. Tempo que eu conseguia subir a escada tranquilamente também. E eu encontrei o cara lá e entrevistei. Foi um dos primeiros caras que eu entrevistei na vida, chamado Antônio Carlos Freitas Vale de Lemos. Sim, muito bem lembrado. Eu queria mandar um beijo para ele,
porque ele está encarando um desafio dos grandões. Enorme. Eu só fico meio bravo porque ele não vai conseguir ser meu patrão, né? Sim. Porque eu saí antes. Deu um timing errado ali. Mas eu queria mandar um abraço para ele, que está assumindo uma honra, que é ser provedor do Hospital de Caridade do Dr. São Gil de Azevedo, o Complexo Hospitalar São Gil de Azevedo, que é uma das empresas, é a maior empregadora privada de Santa Maria. Só perde para uma outra empregadora privada, só que essa trabalha com terceirizados, então é diferente. Que a Sulclean tem mais. Mas ninguém tem mais funcionários depois da Sulclean que o Complexo São Gil de Azevedo. Até porque a Sulclean se propõe a isso, né? A colocar os seus empregados em outras empresas. Sim. Então, mas esquece a Sulclean e é o Complexo Hospitalar São Gil de Azevedo. É um desafio tanto, mas eu tenho certeza que ele está à altura dessa empreitada. Então, eu queria mandar um abraço para ele, carinhoso, beijo para ele e para seus companheiros de provedoria. Uma instituição que eu servi com muito orgulho por 20 anos e meio. Perfeito. Eu tive o privilégio de ser contemporâneo do Lemos, assim que a gente chamava ele, né, o secretário Lemos. Fui contemporâneo dele na prefeitura, na administração do Schirmer. Ele era secretário de Meio Ambiente na época, figura excepcional, gente boníssima, tratava todo mundo com a maior educação, com a maior... Excelente pessoa. É o tipo de gente que a gente sempre pensa que gostaria de ter um pouquinho mais de contato do que teve possibilidade. Eu sou um privilegiado. Então, parabéns aí pro Antônio Carlos Freitas. Antônio Carlos Freitas, lá em Vale de Lemos. Só não me chame ele de Antônio, tá? Não como é, de Antônio Carlos. Não, como é que é? Antônio Carlos Freitas. Tem um jeito que chamam ele que ele não gosta. Então eu prefiro chamá-lo de Antônio Carlos Freitas Vale de Lemos. Para não dar errado. Não tem erro. Então tá. Então parabéns pro Lemos e sorte e sucesso aí nesse baita desafio que vai enfrentar a partir de agora. Inclusive sexta-feira, né? Dependendo do dia que você está assistindo, pode ser hoje, pode ser ontem, pode ser semana passada, enfim. Mas essa sexta-feira, inauguração do novo pronto-socorro do... Não é bem o pronto-socorro. É o início da... Isso, explica aí, Claudemir. Então, tu não é mais assessor de imprensa lá, mas tu sabe tudo. Não, vai ser inaugurado, até onde eu sei, um início das... uma parte inicial das obras, se eu não me engano. Ainda demora um pouquinho. Mas não demora muito, porque lá as coisas andam rápido. Perfeito. Não é empresa pública. Perfeito. Vamos para a primeira pauta, Claudemir? Não é sede da Câmara de Vereadores. Essa bateu com todos os recordes, isso aí ninguém mata. Não, tem outros aí que a gente nem sabe. O que tu quer? Vamos falar de transporte público, porque teve polêmica, Claudemir. Tu vê, né? Olha, surpreendentemente, para mim, não tem polêmica, tá? Mas causou polêmica aí na comunidade em geral essa questão do veto que foi aprovado. Vou explicar aqui direitinho para o pessoal entender, tá? A Câmara aprovou, né, agora na última sessão dessa semana, um veto feito a um projeto de lei que atualiza o sistema de transporte público de passageiros em Santa Maria. Um veto ainda da época do prefeito Jorge Pozobon. A proposta foi para a prefeitura, aprovada. O prefeito vetou alguns trechos da lei que havia sido aprovada e aí a Câmara de Vereadores, nessa semana, aprovou este veto por 12 votos a 7, tá? E este veto era sobre o quê? Sobre emendas que previam a gratuidade para agentes públicos de segurança e pagamento de 50% da tarifa para docentes e também para trabalhadores com renda bruta de até 2 salários mínimos. Tá? Não tem nada a ver. Eu vi muito lugar sendo noticiado e comentando que tinham tirado, que a proposta era 50% para empregadas domésticas. Não é. O termo empregadas domésticas foi usado como exemplo na tribuna. É para trabalhadores com renda bruta de até 2 salários mínimos. O que daria, convenhamos... Quase 3 contos. E aí pega quase todo mundo, né? Se tu pegar ali o piso do comércio está em 1.700 e alguma coisa, então todo trabalhador do comércio, praticamente em Santa Maria, teria direito a 50% da passagem. Então isso é que foi vetado e a Câmara aprovou o veto por 12 a 7, tá? Aí na sua manifestação, né, o Givago Ribeiro, o vereador Givago Ribeiro, que é líder do governo, disse que o veto a esses trechos da lei não
estavam retirando direitos de ninguém, tá? Principalmente dos docentes, porque os professores já recebem o auxílio transporte. Então, se tu dá os 50% para eles já têm o auxílio transporte, tu está aliviando o empregador, no caso, e não o professor. Isso é argumento do Zhivago. E ele também expôs a mesma situação em relação aos trabalhadores de renda bruta, porque quem paga a passagem através do Vale Transporte para o sistema de transporte é o empregador. E que então, no momento que tu dá 50% de isenção, de desconto para esses trabalhadores, quem vai receber esse desconto, quem vai se beneficiar com esse desconto é o empregador e não o trabalhador. E aí foi alegado também que os agentes, os policiais militares que tinham gratuidade e agora foi retirado, que é porque pouquíssimos policiais militares ainda usam transporte público. Aí fica a discussão de que se eram tão pouquíssimos assim, podiam ter mantido, né? Mas enfim. Eu não vou entrar nessa aí, tá? Vou colocar um outro... Tem outros... exatamente. Aí, em contraponto, a vereadora Ellen Cabral disse que o veto ataca justamente os trabalhadores que mais precisam de auxílio, que seriam os professores... porque tu tem professores e professores. Tu tem os professores que já estão estabelecidos bem na vida, que vão de carro, mas tu tem aqueles que estão começando e que dependem do transporte público. Que a mesma coisa acontece com os trabalhadores de baixa renda e que os policiais militares que usam transporte público são justamente aqueles de baixa patente e que também precisariam desse auxílio, que então acaba prejudicando só aqueles que têm menor renda. Tá? Isso alegado pela vereadora Ellen Cabral. Eu não vou entrar nessa questão econômica. Vou entrar numa questão política. A vereadora Ellen não estava lá na legislatura passada quando foi aprovado o projeto. O vereador Zhivago estava. Ele mais 13. Se não me engano é isso, 14 ou 15 se reelegeram, né? 14, sim, coisa assim. Eles estavam lá, portanto votaram. Eles não sabiam disso na época? Pois é. Só por curiosidade. Só não sabiam, ninguém, quer dizer, porque deve ter sido o Espírito Santo que aprovou o projeto. Pois é. Então, assim, vamos combinar. Ou houve demagogia na época... Ou houve agora. Houve agora. Não sei se agora é exatamente demagogia. Agora foi oportunismo. Porque o poder é uma coisa fantástica. Né? Agora, o veto mantido. Vê se o Lula e o Bolsonaro pegar os presidentes da República tiveram essa moleza. Eu não tenho dados aqui, tá? Uhum. Mas, seguidamente, quando é votado, porque às vezes não são votados, lá a dinâmica de tramitação é diferente no Congresso. Mas, quando é votado, a chance de ser derrubado o veto é grande. E aí sobe para o judiciário, às vezes, resolver o problema, a questão. Mas aqui, vamos combinar, ou foram demagogos na época, a maioria, não estou dizendo que o Zhivago, não sei qual foi o voto de Zhivago na época, mas ou foram demagogos na época para agradar categorias e, portanto, de uma forma errada politicamente, ou estão sendo agora subservientes ao Poder Executivo. Das duas, uma. Ou estou falando daqueles que votaram, tá? A favor do projeto na época, que agora aprovaram o veto. Ou foram demagogos antes, ou foram subservientes agora. Independente da questão argumentativa. Eu tenho lá a minha opinião, mas não vem ao caso. Vou ficar na questão política. Claro que você vai encontrar... Esse argumento do Zhivago é perfeito, ele tem... Sim. Não estou dizendo que ele está Pelo certo. menos em relação à questão dos 50%, sim. Em relação à gratuidade do policial, não sei, mas... Mas não estou discutindo se ele tem... Se está certo ou não está certo. Uhum. Acho que se é bom ou não, se é bom ou ruim. Estou discutindo que há coerência no que ele está dizendo. Agora, por que não usou aquele argumento do ano passado, ou então não tentou convencer, se esse argumento já existia para ele, que não tentou convencer os seus companheiros do ano passado para votarem contra o projeto? Ou retirar essa... Porque eles poderiam ter feito isso, né? Afinal de contas, é projeto de lei. Então, pode sugerir retificação num artigo ou então, outro. Então, assim, do vou projeto. repetir. Ou foram subservientes agora, estou falando da maioria, né? Uhum. Ou foram demagogos antes. Ou as duas coisas. Foram demagogos antes e subservientes agora. Não precisava. A Câmara não precisava passar por isso. Tanto que eu vou até dar um spoiler aqui. Eu já disse que o Michael Rosário inventou um troço para me incomodar. Esse troço sempre se incomoda.
A gente incomoda uma barbaridade. Ele inventou um sobe e desce. Ah, sim. Tá, eu sou capaz de apostar que a Câmara já está no desce essa semana. Mas também depois da semana passada. Porque as coisas vão se acumulando, né, Claudemir? Exatamente. Depois da semana passada com a criação dos 21 cargos e agora com essa da... É não gostar de si mesmo, né? É pedir para se incomodar. Então, eu tenho um palpite, é só um palpite, eu não tenho certeza, mas é um palpite que a Câmara vai estar no sobe e desce, e não é no sobe. Por isso que é sempre bom ter pessoas inteligentes para analisar, porque eu comecei a minha explanação dizendo que eu não via polêmica na situação. Pra mim? Sim. Então continua. Elogio para ti. Dizendo que eu não via polêmica, porque eu não tinha analisado sobre essa ótica da questão da votação, né? Eu analisei o mérito mesmo e que, do meu ponto de vista, está perfeita a análise do vereador Givago. O empregador é quem paga a passagem, tanto do professor quanto do trabalhador assalariado. E aí, com a situação que o transporte público está e já com uma certa dificuldade por falta de passageiros, tu ainda dá um benefício tão grande para uma classe que engloba tanta gente, poderia prejudicar mais ainda. Ainda mais que quem vai pagar essa conta, quem paga essa conta é o empregador. Quanto à questão do policial militar não ser avaliada, aí teria que ter dados, mas como eles andavam de graça, não teria, eu acho, como fazer o controle para saber quantos policiais militares trafegavam, usavam transporte público por dia. Aí eu acho que caiu no achismo, né, de imaginar que os policiais militares já não usam mais tanto assim o transporte público. E aí, se não usam tanto assim, então mantém. Deixa para pelo menos... Tem um outro detalhe que eu não sei se está previsto no projeto, mas o policial militar, por exemplo, tem que estar fardado para... Sim. E aí ele está conferindo segurança para aquela linha no momento que ele usa, pelo menos pelo tempo que ele está dentro do ônibus, entende? Então acho que isso poderia ter sido repensado. Mas enfim, não cabe a mim e só acho que não tem motivo para tanta polêmica assim quanto foi. Eu também acho, mas acho que vou repetir. Ou foram subservientes antes, aliás, ou foram subservientes agora, ou foram demagogos antes. Nenhuma das coisas coloca em boa situação os vereadores. Eu penso assim. Perfeito. Podemos ir para a próxima pauta, então? Podemos, sim, senhor. Deixa eu até anotar aqui para não se esquecer. Não se esquecer, porque é importante isso aqui, né? Cadê? Tu tem um arquivo teu aí? Claro, depois eu posso te mandar por mensagem também, se tu quiser, para tu não... Não, um arquivo, um endereço teu do WhatsApp. Bota tudo no ignorar bom. Ignorar bom? Ignorar bom. Não me pergunte por quê. Entendi. Não é uma... Entendi. Não, porque antes só tinha ignorar. Aí eu cometi a façanha de eliminar o ignorar e não consegui achar mais, nunca mais achei outro. Eu ignorar bom porque é o que vale. Entendi. O que foi a sua mesma Câmara e... Isso, veto do transporte público. A segunda pauta, Claudemir, é o Festival de Balonismo. Muito interessante. Muito interessante. E olha, só para avisar, eu não estou falando do jogo do Grêmio, tá? Que vai ser no sábado. Eu estou falando do Festival de Balonismo mesmo. Eu sabia que ele ia me olhar com essa cara. Pena que o Ademir não tinha dado uma fechada. Não entendi a relação. Não entendeu a relação, Claudemir? Festival de Balonismo, ó. Pá, só do zagueiro para atacante, o jogo inteiro. Não sei entender. Tá, não tô falando do jogo do Grêmio, não é pauta de futebol aqui no semanário, tá? Eu tô falando do Festival de Balonismo genuíno, aquele que retorna a Santa Maria depois de 9 anos, tá? Eu quero falar de novo sobre o viés político. Sim, claro, mas eu posso só dar o serviço aqui antes de tu comentar. O evento foi confirmado pela Secretaria de Turismo, né? Tá marcado para acontecer entre os dias 10 e 13 de abril. Tá? Na Gare da Aviação Ferret. Não vai ser na Gare. Não vai ser na Gare? Não vai ser mais na Gare. Já trocou? Vai ser no Residencial Lopes, um terreno que tem ali. Opa! Ainda bem que tu estava aqui para corrigir, Claudemir. É porque houve uma impossibilidade. De repente perceberam que seria grande demais para o espaço. Sim, a quantidade de balões, né? São 8 balões e não é só isso. Aí tem as questões técnicas lá. Sim. Inviabilizam. O lançamento só foi lá. O AUE, o H... O inicial, o prefeito do lado de um balão foi ali, mas... Isso, inclusive, na outra vez... Eu não sei exatamente do residencial, apareceu até um mapinha aí,
Um mapa é um espaço grande que tem ali no residencial. Que é para onde vão ser as decolagens. Exatamente. Onde vai ter... Mas o festival vai continuar sendo ali na Gare. Não. O fuzuê, a festa, o show, vai ser tudo no Residencial Lopes. Tudo no Residencial Lopes. Puxa vida. Daí isso é algo de se discutir, né? Mas enfim. Não, mas eu acho que tem uma explicação. É que não impediria fazer as duas coisas, uma em cada lugar, né? A decolagem técnica ser no Residencial Lopes e a festa ser na Gare. Isso eu já não sei. É porque na primeira vez mas nem é isso que eu quero falar. Sim. Então, assim, as decolagens vão ser pela manhã e pela tarde, que é para poder as pessoas, né, enxergarem os balões no céu, que é esse o propósito de tudo. Tá? E além dos voos, vai ter o fuzuê, como tu diz, show, praça de alimentação e tudo mais. Passeios e tal. Passeios caros. E aí o secretário Vitor Falck, um abraço para ele, nosso amigo, comemorou o retorno do evento e disse que, acho que aí é o ponto, a prefeitura vai contribuir com a articulação e com infraestrutura. Vai contribuir com a articulação. Os servidores da prefeitura vão ter que ser com a articulação dos joelhos, dos cotovelos, vão trabalhar muito, tu entendeu? E aí eles vão contribuir também com a infraestrutura, o que significa, nas entrelinhas, que a prefeitura não colocaria recurso público propriamente... É que assim, o recurso... É mito, né? Pois é, mas é que aí é que tá. Tem um modelo... Não estou dizendo que está errado. Sim. Mas é que tem um modelo que é o seguinte, a prefeitura já tem esse tipo de estrutura licitada para o ano todo. Então, quando ela coloca essa infraestrutura a serviço de determinado evento, não necessariamente significa que isso vai gerar um gasto a mais no final do ano, porque ele já está previsto. Mas não foi isso que ele disse que não haveria gasto algum. Isso. Bom. Gasto algum, de repente, entre o que não estava previsto, talvez seja isso que ele quis dizer. Porque no momento que tu licitou o serviço pro ano todo, tu vai lá, faz um encaixe, olha, a gente ia usar essa estrutura aqui, mas a gente vai tirar daqui e vai botar aqui. Não vamos conversar aí que não vai gastar nada, que vai gastar. No mínimo hora extra. Hora extra, vou te dizer uma coisa, hora extra... Acho que não, que eles botam CC e CC não tem hora extra. Não tem CC na Guarda Municipal. Bom. Nem no... Bom, mas daí também, né, Claudinei, se a gente for se apegar a isso, não dá. Um investimentozinho desse tamanho. Não, mas não minta, né? Não, sim. Não precisa. Mas não acho que foi mentira, acho que é só uma forma de explanação, mas as pessoas entendem. Porque é o contraste. Não precisa ficar conversando que não tem gasto. Tem gasto. Sim. É que o contraste, mas não talvez, que tá errado, tá? Com o valor, a importância que era investida. Mas tinha tudo patrocínio. Sim. Inclusive da Corsã. Verdade. Vou dizer uma coisa aqui. Tinha um balãozão da Corsã, tu lembra disso, Claudemir? Tinha um balão com o símbolo da Corsã enorme voando. Baita propaganda, inclusive. Ar e água não são minha praia. Pois eu já ia te perguntar. A pergunta que não quer calar, tu vai fazer. Porque tudo começa na quinta-feira com o voo da imprensa. Aliás, com o voo sem assento circunflexo no primeiro O, viu, imprensa? A regra mudou agora, tá? Vogais repetidas não tem mais assento circunflexo. Muito bem. Não, só para avisar. Depois dessa mijada que ele deu aí nos colegas. O pessoal, e que o voo é com 2 Os sem assento circunflexo. Então, o primeiro voo da imprensa no dia 10, quinta-feira pela manhã, tu vai voar, Claudemir? Vou voar longe. Voar para longe. Olha, é só um troço aí. Tá? Assim, primeiro que não é barato, tá? Não é? O nosso é de graça. O nosso é de graça, nem claro. Que me pagasse, eu queria. Mas tu tá louco. Mas nem brinco. Sabia que eu, no primeiro festival de balonismo, eu era repórter da TV Santa Maria. Isso. E aí, eu era o ficha 1 para voar. E aí eu tinha uma colega que era a Gabriela Fogliarini, nós dois estávamos escalados para cobrir o balonismo, porque eram muitos dias, não tinha como um só cobrir. E aí eu era o ficha 1 eu era o ficha 1 para voar e ela ficou arrasada porque ela queria voar. Só que eu tenho pânico de altura, nem a pau que eu entrava naquela cestinha. E eu falei: "Gabriela, vai na fé, vai com Deus. Assim, ó, tô torcendo por ti, pode ir no meu lugar, não tem problema nenhum." E ela foi, corajosa, você foi. Não, mas eu quero distância desse troço. Deus, eu também, meu Deus. Inclusive, naquele primeiro ano, teve um acidente de balão, né? Tu tá lembrado? Não sei se tu tá lembrado. Não. Tem uma torre de celular na Avenida Dores, próximo ao Schoenstatt. O vento estava um vento atípico naquele dia. Aliás, vento atípico de Santa Maria é a cidade do vento atípico, né? E aí empurrou o balão na direção da torre e o balão ficou preso na torre. E os dois tripulantes, inclusive, ficaram pendurados com
a cestinha aquela pendurada e tudo. E nós fomos... A cestinha, a cestinha. Nós, da TV Santa Maria, fomos os primeiros a chegar no local. Nós temos os primeiros registros de imagem daquele acidente e, inclusive, entramos em rede nacional pro SBT, com imagens e foi bem legal. Não foi bem legal para quem sofreu o acidente, mas para a gente foi. Olha aí, ó. Então, estamos em alguma coisa que nós concordamos. Eu quero distância, mas eu ar e mar, estou fora. Cruzeiro, por exemplo, sol de Minas. E olhe lá. Tenho muito vontade. Tá louco, eu não quero distância. Cruzeiro eu tenho vontade. Não tenho. Mas ar só obrigado, e eu faço, já viajei, mas voluntariamente está num traço desse, mas nem a pau, nem me pagando muito dinheiro. Não, eu também não. Estou fora. Eu também mas não é isso que eu queria falar. Eu acho muito engraçado porque, primeiro, vamos desmistificar. Há custo, sim. Há custo. Ele pode ser pequeno, ele pode ser absorvido, ele pode ser entrar no mijo, né? Aquela história que tu falou aí de infraestrutura está contratada. Tá, ok, perfeito, tá, beleza. Não tenho nada contra. Aliás, não tenho nada contra o Festival de Balonismo. Dito isso, vamos ao que interessa. Mudou a visão do governo. Porque a primeira coisa, se não foi a primeira, foi uma das primeiras coisas que o prefeito passado, tá? Não é presente. O então prefeito, Jorge Portobão, disse, eu assumi lá em 1900 de outubro, 1916, 17, início de 17. Não, 2016, 17. 2017. Não, 2017. O governo longo esse do Pozobon, hein? Ele não passou outro dia na frente do coisa e botou uma foto, que saudade, já quer voltar. Tu viu? Tu vê. Mas é que não deve ser fácil mesmo, né? 8 anos a pessoa ali, todo dia. Sim, mas não diz, né? O quê? Eu não digo que faz 20 anos e meio que trabalhei num lugar e estou com saudade. Sim. Eu tenho saudade. Sim, não precisa ficar, tá certo. Trombeteando, mas tudo bem, isso aí. Não vamos mudar as pessoas, né? E a gente gosta delas do jeito que elas são. Mas, enfim... Balonismo não, tem outras prioridades, coisa assim. Agora mudou. Então, claro. Que mudou o prefeito também, né, Claudemir? Mudou o prefeito. E aí, o Festival do Balonismo, porque é o seguinte, o Festival do Balonismo existe em vários lugares. São empresas que os promovem, que os realizam, porque eles ganham com isso, né? Ganham no patrocínio dos balões, ganham na presença dos balões. O balão da Corsã, por exemplo, não sai de graça para botar no ar. E aí, quem paga para quem paga? Para o organizador. Outra coisa, também sai os passeios. Custa uma fortuna. Uma pequena fortuna. Ficar todo cagado lá em cima ainda custa muito dinheiro. Coisa de 150, 200 pila por pessoa, se eu não estou enganado. Olha, era já esse valor naquela época. Então, hein? imagina. Agora deve ser mais. Mas vamos mudar de barato que não aumentou. Não tem problema. Imagina, e tem louco, que tem de louco querendo subir na cestinha, como tu disse. Tem. Então, cestinha que não é cestinha, né? Dá para umas quantas pessoas ali? Não sei se dá muitas, mas é meio apertado o negócio ali. Eu fico só me perguntando onde é que é o freio daquele negócio. Daí não tem freio, eu não vou. E aí, assim, ó, já parou a pensar na insanidade do ser humano, que ele se propõe, ele paga para entrar num veículo de comunicação em que o piloto não tem controle nenhum sobre o negócio. O balão vai para onde quer, na velocidade que quiser, não tem freio. Aí você, não seja ignorante, claro que ele controla. Não, ele tenta controlar, ele faz o melhor que ele pode, mas controle absoluto sobre o balão ele não tem. Tanto que, inclusive, o pouso não é das coisas mais agradáveis, não, né? Tem caso até que a cesta vira, todo mundo cai, se esbolacha no chão, porque tudo depende do vento, depende do... Né? Muito bem. Às vezes eles nem sabem onde eles vão aterrissar. Então, esse primeiro detalhe, houve mudança de comportamento. E eu estou esperando outras coisas que ainda vão acontecer, né? Porque tem várias coisas que aconteceram e que fazem parte, inclusive, do grupo político que apoia hoje o governo. Não me pergunte o quê. Esse horário que a gente grava aqui, cara, o telespectador ouvinte, é uma tristeza, assim, a gente grava pensando na soneca, na cesta. Mas é o teu boceja que está dizendo isso. Aí é o seguinte, tentando enganar e o cara vem e entrega. Então,
Tem a questão da mudança. Eu não me pergunte qual é o outro evento, porque logo vai aparecer e a gente vai entender. Sim. Vai dizer que tu não levou um susto quando soube do balonismo. Mas, muito. Eu fiquei pensando, será que pipocou uma matéria de 9 anos atrás na minha, por alguma falha? Uma foto bonitinha do Gilvan, mas todo arreganhado, o Gilvan, o prefeito e o Falk. Não sei mais quem tá. E mais um organizador, deve ser, eu não conheço o cara. Sim. Que estava na foto. Meu Deus do céu, é recente mesmo. Então mudou a posição em relação ao evento. Essa é a primeira coisa. A segunda é que eu não vi nenhuma. Quem deve estar dando risada, mas está mantendo a fleuma, até nem parece ele, é o Tobias Calil. Grande defensor do balonismo, e xingou o prefeito de tudo quando foi jeito, porque abriu mão do balonismo. E eu não estou mentindo, não. Vamos procurar os anais aí da Câmara de Vereadores, do início do mandato anterior, e vocês vão ver. Então, vamos combinar aqui. Mas eu estou aguardando para um momento, eu acho que ele vai esperar um momento oportuno para falar isso. Sim. Porque eu não sei se eu não falaria. Sim. Então, agora, o evento como tal é importante, tá? Não importa se eu gosto ou não gosto. Se eu gosto de voar, se eu não gosto de voar, se eu vou subir na sexta, se eu não vou subir na sexta. Isso não interessa. O negócio movimenta a cidade. Né? Exatamente. Porque literalmente impacta todo mundo. E é um espetáculo bonito. Exato. De longe, assim. Olhando eles lá no céu, bem longe da gente. A gente aqui no chão, eles lá no céu. É bonito. Eu acho lindo. Não, e impacta todo mundo, a não ser aquelas pessoas que literalmente não podem sair de dentro de casa. Mas às vezes não precisa nem sair. Às vezes pela janela consegue ver. Impacta literalmente todo mundo da cidade, porque é só tu olhar para o céu que tu vai ver, tu não precisa de nada mais. É muito democrático. Eu acho um baita de um evento. E tem mais um detalhe, né, Ti? Vai dar dinheiro para a cidade. Claro que vai. Olha, pergunta, acho que não sei se foi a Jaguari ou Mata que fez. Agora tu me pegou. Também não sei. Agora tu me pegou. Não vamos ter fidelidade. É um dos 2 municípios aí que fez. Gente, a gente está aqui para ver. Uhum. Sem falar daqueles que um binóculo viam daqui mesmo. Não, é lindo demais. Bonito. Agora, eu vou repetir, eles lá em cima e eu cá embaixo. Sim, com certeza. Claudemir. Senhor. Eu não queria. Tu não queria, então não faça. Mas eu não queria querendo, tu entendeu? Porque não tem como não falar disso. É um programa como o nosso, que se propõe a trazer as principais pautas da semana na região, não tem como a gente fechar os olhos no microfone. Vai falar sobre o Dino Fest? Não. Infelizmente a pauta não é alegre. Não tem como a gente ignorar, né? Como eu disse, um programa que se propõe a trazer as principais notícias da semana, ignorar a atrocidade que aconteceu em São Gabriel. E eu até embargo um pouco a voz para falar nisso, porque me pegou de um jeito esse crime deste... Não sei como é que eu classifico essa criatura aí, que fez o que fez. Felber. E eu acho... Felber, Eu acho até que não precisa, para o pessoal que está nos acompanhando, está assistindo o programa, acho que eu não preciso nem dar o lead da notícia aqui, acho que todo mundo sabe do que se passa, isso impactou todo mundo, não tem, mas todo mundo sabe desse monstro aí, o genitor. Gostei muito de uma coluna do Fabrício Carpinejar, que ele escreveu sobre isso, que ele se recusou a chamar essa pessoa aí de pai, ele chamou o tempo todo de genitor, porque... Quem tem a coragem de jogar um filho da ponte, como ele fez, não pode ser considerado pai. Então, esse genitor que jogou um filho de 5 anos de uma ponte em São Gabriel, né? O nome dele é Thiago Ferreira Felber, buscou o menino em Nova Hartz, onde morava com a mãe, tá? Sob o pretexto de que queria passar o aniversário, que não queria passar o aniversário sozinho. E aí na terça-feira, que era o dia do aniversário dele, depois de rodar de bicicleta com o menino numa caixa de fruteira daquelas, acoplada no guidão da bicicleta, depois de rodar com o menino por 3 horas e meia pela cidade, ele escolheu a ponte para dar fim ao plano dele, que era de matar a criança com o intuito de atingir a mãe. E aí ele disse à polícia, Claudemir, que antes
daí não ficou claro se foi na noite anterior, mas parece que teve um outro depoimento que ele deu dizendo que na noite anterior ele já tinha tentado matar o menino em casa mesmo. Ele disse que machucou o menino até não poder mais. E aí matou o Theo para se vingar da mãe. E antes de jogar o Theo da ponte, o menino se agarrou nele e disse, não pai, para, pediu para parar, e mesmo assim ele jogou. E aí ele, depois de fazer isso, ele mandou um áudio para uma familiar da mãe do menino, dizendo que tinha cometido uma loucurinha e que toda a família tinha que ser forte com o resultado daquilo que ele cometeu. E aí, Claudemir, uma das coisas que mais me impressionou nesse caso foi que a pobre da mãe, que provavelmente estava em estado de choque, disse que não imaginava que ele seria capaz de fazer uma coisa dessas. Que ele, inclusive, era um bom pai. E que ela, assim, que ele podia ter todos os defeitos, mas que a última coisa que ela imaginou é que ele poderia machucar um menino. Que nunca passou pela cabeça dela que ele faria isso. Imagina o estado de uma mãe dessas, depois de saber que o filho foi jogado de uma ponte pelo próprio pai, ainda aí dizer que o cara era um bom pai, né? Tinha sido um bom pai. Pra tu ver o quanto essa mãe tava transtornada e o quanto isso pegou ela de surpresa e pegaria todo mundo, né? E eu fiquei assim, ó, chocado com isso. E eu tento falar nisso, ou já tentei escrever sobre isso também. E não consigo, cara, porque eu começo a pensar nos meus filhos. Porque a gente que é pai, principalmente que é pai de criança, os meus tem... Não, o João tem 10, tem o dobro da idade do Theo. A Olivia tem 7, está mais próxima. E a gente sabe, tu tem 2 filhos, né, Claudemir? A gente que é pai sabe que a gente é inegociável para eles. A gente é a pessoa em quem eles mais confiam no mundo. E a gente é inegociável. Se tu chegar para uma criança dessa idade que tem uma relação com o pai, que tem uma relação com a mãe, e fizer qualquer proposta para eles, tu pode descobrir o desejo mais profundo dessa criança e oferecer isso para ele em troca do pai e da mãe dele. Ele não vai aceitar. Ele prefere o pai e a mãe dele. Sempre. A gente é inegociável para eles e a gente tem 100% da confiança deles. Então, além de tudo que ele fez, o que mais me pega nessa história toda é o fato de ele ter traído a confiança dessa criança. Eu fico imaginando essa criança em casa comemorando o fato de que ia viajar com o pai, para daí chegar em São Gabriel e o cara tinha esperando o que estava sendo esperado por ele era um plano para matá-lo, para matar a criança. Ele foi lá em Nova Hartz buscar essa criança, sadicamente trouxe para São Gabriel, maltratou, torturou, porque o que ele fez, se ele maltratou a criança uma noite antes com a intenção de matar, ele torturou ela. E aí no outro dia ele rodou com essa criança 3 horas e meia de bicicleta pela cidade, a criança provavelmente com medo, que eu até vi gente considerando assim, olha, ele estava curtindo um passeio de bicicleta. Talvez não, porque ele tinha apanhado na noite anterior, o cara já tinha tentado matar ele na noite anterior, ele estava morrendo de medo em cima daquela bicicleta. E o fim dele foi agarrado nos braços do pai pedindo para não ser jogado de uma ponte. E o cara é tão sádico que ele ainda disse que a intenção dele era matar afogado. Uma das piores mortes que tu pode imaginar para qualquer ser humano é afogar alguém. E ele jogou da ponte no rio porque a intenção dele era matar afogado, acabou não morrendo afogado a criança, morreu por traumatismos múltiplos porque caiu nas pedras do leito do rio. Eu até nem sei como é que eu consegui elaborar por tanto tempo esse negócio, porque eu penso nisso, eu falo nisso, eu já começo a marejar o olho, eu já começo a... Eu vou te poupar isso aí, então. Assim, porque, cara... Olha aqui, ó. Eu não sei se eu desenvolvi isso aí, não sei se isso é bom ou ruim, mas eu desenvolvi uma capacidade. Eu já tive na minha frente 2 tragédias. Uma, não vou precisar dizer, porque ela é recente, que é a da Kiss. Sim. E a outra foi o assassinato de um diretor meu. Não veio o caso, até porque a família dele está aí, são meus amigos, eu não quero ficar revivendo. Eu aprendi, não sei se com a idade ou por conta disso, que foram episódios que envolveram minha vida profissional, e num caso, pelo menos no caso do diretor pessoal também. Mas eu fiquei alheio a esse troço. Claro que eu sei, tudo isso que tu falou, eu sei. Eu li algumas coisas, outras, mas eu
eu evito o assunto, eu evito comentar, porque eu não saberia o que dizer. Então, tudo que eu faço minhas as tuas palavras. Pronto. Não quer dizer que eu seja insensível, não. Sim. Não é isso, ao contrário. Eu choro até na volta olímpica do time adversário. Tem essa capacidade incrível. Mas então eu tenho já me emocionei muito com isso aí, com outras coisas. Eu prefiro não comentar, mas é lamentável que isso tenha acontecido e eu não quero me colocar no lugar de ninguém, porque não cabe. Primeiro é impossível. Sim. E segundo, posso cometer uma loucurinha. E aí não cabe. Mas é uma coisa terrível. E parece que não... Eu estou esperando pela próxima. Pois é. Inclusive eu estava... Quando eu comecei... A gente se livra do arsênico e chega... Eu comecei a escrever sobre isso e uma das frases era: há menos de 45 dias do Dia das Mães acontece uma coisa dessas e provavelmente até lá vai acontecer outra parecida. Em algum lugar vai acontecer. E assim, outra coisa que me pega também... Sem falar, tem outra teoria, desculpa, só para fechar. Prometo não calar-me. Por favor. Quanto mais a gente fala, mais incentiva quem pensa nisso. Pois é. E assim, ele deixou claro que o objetivo dele é atingir a mãe, né? Então daí aí tem várias coisas para a gente refletir. Primeiro, ele não se colocava no lugar de pai, porque ele não estava perdendo nada. Na cabeça dele ele não estava perdendo nada. Aquela criança era filha só da mãe. Ele não era nada para aquela criança. Nunca se colocou no lugar de pai, nunca assumiu a responsabilidade de ser um pai. Porque se ele queria atingir a mãe, matando o filho dela, né? É uma questão de lógica, daquelas que a gente aprende nas aulas de filosofia. E o outro ponto ele, se eu não me engano, não quero errar aqui, tá? Mas nas matérias que eu li parece que tem 33 anos, mas é na faixa dos 30 anos. E aí eu começo a pensar... Acabou a vida dele também. Acabou a vida dele. O que está acontecendo com os homens que não conseguem... Claro que não são todos, né? Óbvio, a gente aqui já tem vários exemplos aí. Eu não obedeço só. Né? Mas o que está acontecendo com os homens que não sabem lidar com rejeição, Claudemir? Porque tudo isso foi motivado pelo fato de que a mulher não quis mais ele. E aí ele chegou a esse extremo, que é um extremo quase que impensável, de atirar o próprio filho de uma ponte para atingir a mulher que não quis mais ele. E um tempo atrás aí teve o outro que se jogou contra um caminhão com os 2 filhos na carona, também para atingir a mulher, porque a mulher não quis mais ele. Mas escuta aqui, mas o que está acontecendo com o mundo, com a humanidade, o que está acontecendo com as pessoas, que as pessoas agora não sabem mais lidar com as adversidades, não sabem lidar com a rejeição. Vamos começar a colocar aí a terapia e como necessidade básica, porque daqui a um tempo a coisa vai ficar impraticável. Impraticável. Eu sei que tu vai dizer que coisas assim já aconteciam há muito tempo, mas... Não é isso. Mas é a questão da terapia. Quem é que vai fazer terapia? O pobre? Pois é, exato. Por isso que eu digo, tem que ter um projeto, tem que ter... Mas aí, claro que eu estou falando de forma extremamente utópica, mas teria que haver... A saúde mental está cada vez mais... A questão da saúde mental está cada vez mais urgente e se tornando mais uma necessidade básica. A gente vê por isso. Hoje em dia eu ouço frases que antes eu não ouvia, do tipo assim, olha... Cuidado no trânsito, não vai buzinar para as pessoas, porque senão um cara pode descer do carro e te matar. Eu falei, não, só um pouquinho. Então eu não posso buzinar para alguém porque eu corro risco de morrer porque eu buzinei? E aí eu que estou errado? Eu corro o risco de morrer hoje, porque o cara ficou 5 minutos, eu perdi como que ele estava, sei lá, fazendo o quê, e eu apertei a buzina, depois me arrependi. Pois é. Vida por 5 minutos, fico aqui. Eu espero aqui meia hora para o cara telefonar e parar para poder sair. Então, a saúde mental está cada vez mais... E eu não estou isentando esse cara, tá? Eu não estou dizendo que ele fez isso porque ele está com problema mental, nem nada. Não é isso. Só que uma criatura que a vida inteira, pelo jeito dele, não soube lidar com a rejeição, até chegar ao extremo de ver que a mulher realmente não queria mais ele, que não tinha mais volta, e aí a solução que ele encontrou foi matar o filho para se vingar dela,
Se isso aí não é algo que precisa ser tratado numa pessoa, eu não sei mais o que é. E aí eu vou também para outro... Tratado preso, né? Agora vai ser tratado preso. Tomara que sim, né? Tomara que não achem um probleminha mental nele aí para alegar insanidade e resolvam dar outro tratamento para ele. E aí também vai o alerta para homens e mulheres, não só para homens, porque tem muita mulher doida de pedra aí também, não é só homem, mas nas estatísticas mostram que são os homens, de começar a identificar padrões de comportamento e levar a sério, não achar bonito nem romantizar comportamentos tóxicos e controladores durante o início de uma relação. E principalmente adolescentes, quando estão em início de namoro, os pais ficarem de olho no comportamento do namoradinho da filha, da namoradinha do filho, para tentar prevenir esse tipo de coisa, porque quanto mais o relacionamento vai ficando entruncado e longo, maior a chance desse tipo de coisa acontecer. E aí surge outra coisa, eu li no noticiário aí, não sei detalhes, de uma mulher que estava um ano lá de cárcere privado. Pois é. Como é que pode? Olha, bateram na porta. E foi a segunda, a primeira tu não tinha. Não viu? Cara. Tchê, então, tá. Então é isso, tá? Desculpem aí o desabafo, não tinha como não falar nisso, pelo menos eu não consegui não falar, porque eu acho que seria a gente tapar o sol com a peneira. Muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui. Lamento que o programa tenha terminado assim, com essa notícia pesada, mas também não tem para onde fugir. Todo lugar que você... Todo portal de notícia e rádio que ligar e jornal que abrir vai estar lá os desdobramentos desse caso. Exatamente, no site do Claudemir Pereira não tem. Se tu tá querendo fugir, lá é um bom lugar para isso. E não tem outras atrocidades. Não tô falando em demérito. Tem outras atrocidades lá, mas não tem. Mas essa não. Tá bom, pessoal? Obrigado. Não esquece de curtir, compartilhar em todas as plataformas que você estiver nos assistindo. Até a próxima sexta-feira, quem sabe com notícias melhores do que nessa. Tchau, tchau.